Sim, fãs de Pânico, tomamos 2 facadas essa semana e eu não podia deixar de fazer um Esquenta Pânico repercutindo essas notícias. É isso aí, Esquenta Pânico no ar, enquanto ainda for possível existir Esquenta Pânico, né? Porque a gente não sabe o futuro da franquia daqui pra frente, mas a gente vai debater todas essas notícias bombásticas que acabaram pipocando na mídia aí essa semana. A gente sabe que várias coisas influenciam, né, impactam a indústria cinematográfica, sejam elas coisas segmentadas relacionadas à indústria, né, como por exemplo a greve dos roteiristas e dos atores, mas também acontecimentos mundiais, como a gente teve aí a pandemia do Covid, ou agora atualmente as guerras que estão acontecendo em alguns lugares ao redor do mundo. E em um plot twist mais surpreendente do que a revelação de quem é o Ghostface, essa semana nós acabamos perdendo as 2 protagonistas do reboot de Pânico, as irmãs Carpenter. A primeira a sair da produção foi a Melissa Barrera, que faz a Sam, que foi demitida por causa de comentários e posts que ela vem fazendo relacionados à guerra que está acontecendo envolvendo Israel, Palestina, Hamas, toda aquela confusão lá. E assim, com essa demissão, né, que pegou todo mundo de surpresa, já que ela seria a nova Sidney, digamos assim, ela é a nova Final Girl que está entrando ali, ocupando esse espaço que antes foi da Neve Campbell, isso causou muita polêmica, né, muita gente defendendo ela, criaram hashtags, justiça por Melissa, tragam ela de volta, e também teve uma parcela menor de gente que acreditou que foi uma boa decisão, né, e que na verdade nem gostava muito da atriz ou das personagens, sempre tem os 2 lados, né, mas a maioria realmente ficou bastante revoltada e pedindo até para boicotar o filme, algumas pessoas pedindo para que cancelassem, que agora acabou, né, declarando que a franquia Pânico está morta. Assim que a Melissa foi demitida, já começaram a especular se o resto do elenco ia acabar saindo, meio que apoiando ela, tal, e não demorou nem 24 horas, no dia seguinte foi divulgado que a Jenna Ortega também não vai voltar para Pânico 7. Pois é, foi revelado que ela saiu porque ela já tinha avisado há meses atrás a Spyglass, que é detentora dos direitos de Pânico, que ela não tinha intenção de voltar para a sequência, até porque a gente sabe que com a pandemia, vários projetos dela que está em alta se encavalaram, a gente já falou sobre isso aqui no último Esquenta Pânico no canal, então ela estava fazendo ali Beetlejuice 2, né, Os Fantasmas Se Divertem, tem a 2ª temporada de Wandinha também, então algumas fontes falaram que ela já tinha avisado realmente meses atrás que não ia fazer parte da produção, mas outras dizem que tinham a esperança que ela pudesse sim conseguir encaixar ali na agenda e fazer pelo menos uma participação, uma ponta no novo filme. Bom, eu pessoalmente acho, né, tem várias teorias aí rolando, né, de várias pessoas que acreditam que ela saiu em apoio à Melissa, outros falam, não, realmente ela já estava difícil, ela provavelmente não ia fazer parte do filme. Eu acho que pode ter verdade aí nos 2 lados, porque as 2 atrizes já tinham acabado seus contratos com Pânico, o contrato delas tinha sido firmado para 2 filmes, então Pânico 5 e Pânico 6. Para o 7º, elas teriam que renegociar. Então eu acredito que a Jenna Ortega já tinha falado, olha, tem outros projetos na frente, não sei se vai dar, de repente eu faço uma ponta. E aí, agora com a saída da Melissa, ela deve ter batido o martelo. Bom, se a Melissa não vai fazer parte, foi mandada embora, então também pode me considerar fora, não vou fazer. Aí ela desistiu de vez. Isso eu que estou pensando. Olha, todas as informações que eu vou falar nesse vídeo foram tiradas do Hollywood Reporter, do Collider e da Variety, tá? Então assim, não estou tirando nada da minha cabeça. Quando for minha opinião como agora, eu deixo bem claro. Em relação aos protestos que tem rolado nas redes sociais, eu queria falar aqui que, gente, beleza demonstrar insatisfação, protestar, escrever, falar pro estúdio, mas olha, sempre educadamente e saiba para quem você vai falar. Tinha muita gente na página do novo diretor, Christopher Landon, gritando, ameaçando, xingando, falando para ele fazer alguma coisa tal. Olha, o diretor, nesses casos, ainda mais um diretor pequeno como o Christopher Landon, ele não é nenhum Spielberg, Scorsese ou Nolan. Cara, às vezes ele não tem voz nenhuma, isso é uma decisão do estúdio. A gente mesmo vê nos últimos anos aí quantos filmes não foram influenciados pelo estúdio, exigências que o estúdio tem, pitacos que eles dão aí, pô, a gente viu o Snyder Cut que conseguiu sair depois, ou então um monte de filmes que acabam indo pro cinema de uma maneira diferente, né? Toda a parte criativa é apagada, e isso de diretores que têm um nome às vezes muito maior. Então assim, a gente vê isso acontecer direto, então não vem falar que às vezes, ah, nossa, você diretor não fez nada, às vezes o cara não tem voz, não tem força nenhuma, ele é só um empregado ali, sabe? Tipo, não tinha nada a ver com a decisão, que foi o que ele falou, ele acabou indo a público falando, isso é um saco, né? Ele falou bem assim, isso é uma tristeza, colocou lá um coração quebradinho,
mas parem de gritar, a decisão não foi minha. Pareceu até um pouco curto e grosso falar parem de gritar, porque eu acho que os fãs, né, a indústria pode fazer barulho e tal, mas eu acho que ele ficou tão assustado e tão incomodado com tanta gente na página dele lá, mandando mensagem e tal, que ele acabou se expressando dessa maneira, né? Então assim, não foi por mal, eu acredito, mas é porque realmente, se você entrar na página dele, você vai ver que tem uma galera muito mais educada e gritando mesmo, né, na internet ali, em caixa alta, né, com as letras todas maiúsculas, ameaçando, chorando, falando não adianta você se esconder, tipo, sabe, umas coisas assim. Então, gente, pode sim demonstrar insatisfação, reclamar, mas sempre civilizadamente, educadamente. Custa, é tão difícil manter o respeito. Você ficar gritando, esperneando, só mostra o quanto você é imaturo. É legal sim tomar as dores ali, e você ama a franquia assim como eu amo também, então a gente quer o melhor, isso deixa um gosto amargo na boca, essas coisas que acontecem, mas vamos manter o respeito, sabe? Saiba com quem falar e como falar principalmente. A Spy Glass acabou também se pronunciando sobre a demissão, falando que tem tolerância zero para coisas que beiram o crime de ódio, né, o antissemitismo e tal. Deram lá a versão deles, não adiantou, o pessoal no geral tem observado as coisas que a Melissa tem postado e tem tirado conclusões de que ela só pede paz, bom senso, ela tenta dar voz para todo mundo, para que as coisas se resolvam e acabem, né? Usando a plataforma, muitos artistas usam a plataforma deles para se engajar em causas sociais, né, coisas que eles podem colaborar, tal, mas a Spy Glass achou que estava beirando um crime de ódio e aí causou essa polêmica e tal. Fato é que a Spy Glass está bem queimada perante o público, já aconteceu lá em Pânico 6, quando a Neve Campbell declarou que o estúdio não tinha valorizado ela, tinha oferecido um cachê ali, né, um pagamento para ela voltar para o filme que era ridículo, que não chegava perto do valor que ela tem para a franquia e para as produções Pânico. Então a Spy Glass realmente está com a imagem arranhada. Sobre o roteiro, o Collider disse que ainda não tinha um roteiro pronto para esse filme, já outras fontes dizem que tinha sim, e que os roteiristas James Vanderbilt e Guy Busick, que são responsáveis aí pelos últimos filmes, estão refazendo. Então, de novo, eu acho que tem verdade nos dois lados. As coisas ficam meio contraditórias às vezes, mas eu acredito que sim, não tinha um roteiro fixo já aprovado para começarem a filmar, mas acredito eu que eles estavam realmente trabalhando já em alguns argumentos, né? O primeiro tratamento, que é como chamam essas etapas aí dos primeiros rascunhos, digamos assim, das histórias. Então eles deviam ter para onde correr, e agora, sabendo que as duas personagens principais não vão estar, eles provavelmente estão refazendo aí a história, e é o que dizem os últimos reportes aí, de que eles estão tentando manter algumas coisas que dão para manter, algumas reviravoltas, alguns aspectos ali da história, mas estão adaptando para a entrada de novos atores, atrizes, de um novo elenco. Então assim, fica essa dúvida, né? Estão dizendo aí que pode ser que Pânico sofra de novo um reboot total. Então que recomece aí, esqueça tudo que foi feito agora no Pânico 5 e 6 e, de novo, venha uma nova galera. Mas será que o filme sai mesmo? O que pode acontecer? Bom, primeiro eu vou falar de uma teoria aí que estão colocando que poderia ser feito o que foi feito com Halloween. Ignoram as sequências e continuam de um ponto ali atrás, de um ponto de corte. Então, no caso aqui, o pessoal tem falado que poderia continuar de Pânico 3. Ignora o 4, o 5 e o 6. O Dewey volta vivo e continua a história dali. Eu, particularmente, não gosto disso, porque Halloween, por exemplo, já tem várias timelines, então não tem uma coisa oficial para você seguir. Eu acho que se eles tiverem a inteligência, a esperteza de costurar essa história de uma maneira que tem uma certa continuidade, eu prefiro, porque assim fica tudo mais correto, linear, fazendo sentido, né? Então, infelizmente, pra mim, apesar de que doa, Dewey continua morto. E dá pra fazer Pânico 7 ainda com a galera que tava no 6, então aí do Core 4, por exemplo, a gente tem ainda os dois irmãos ali interpretados pelo Mason Gooding e pela Jasmine Savoy Brown, mas, sinceramente, eles não têm, pra mim, pelo menos, um nome muito forte aí para vender o filme só seguindo ali a história deles. Então eu acredito que para continuar da onde parou, eles teriam que sim focar na Gale ou na Kirby, ou nas duas, que são duas personagens já queridas e consideradas as OGs, né, as originais ali. Não foram introduzidas no reboot, então já tem uma base de fãs que segue elas, que quer saber mais da história delas. As últimas notícias dizem também que agora o estúdio vai pôr todas as forças e todo o investimento para trazer a Neve Campbell de volta, e não só ela, mas também o Patrick Dempsey, que fez
o policial lá em Pânico 3. Ele nunca voltou para a franquia, mas agora ele tá até em alta aí com o filme Thanksgiving, né, o feriado sangrento em português. Então, de repente, é um retorno ao gênero. E em Pânico 5 ficou claro que ela estava com o Mark e com os seus filhos. Então, nós fãs já entendemos ali que era ele sim que estava ali casado, ou pelo menos que compôs uma família com a Sidney Prescott. Então pode ser que eles voltem. Porém, ainda fica uma dúvida no ar. Será que eles vão voltar? Será que vão tomar as dores da Melissa Barreira? A Neve Campbell sempre foi muito forte nas suas opiniões, valoriza as atrizes, ela como atriz mesmo, como uma mulher, né? Tanto que ela não quis fazer o filme ali, sendo que ela achava que não estava sendo valorizada. Então ela tem que se colocar realmente como uma profissional que tem seu valor. Ela sempre foi muito forte, né, nesse aspecto, sabe escolher seus projetos e sempre foi muito vocal sobre esse tipo de coisa. Então, o pessoal está especulando, será que ela vai voltar? Mas ao mesmo tempo, se ela não voltar para apoiar a Melissa ou outros membros do elenco fizerem isso, como que eles vão ficar vistos na indústria, por exemplo, sabe? Porque se a indústria entender que eles estão do lado dela, eles podem não convidar mais, os estúdios podem não convidar mais essas pessoas para fazerem parte dos seus projetos e, consequentemente, isso pode acabar até com a carreira deles. E outra, será que o público vai julgar eles? Se a Neve Campbell voltar, se o Mason Gooding, a Jasmine Savoy Brown falarem, não, a gente vai continuar no filme, o pessoal vai aceitar numa boa, porque tem gente que já está falando em fazer protesto, não ia assistir o novo filme quando for lançado e tal. Então fica aí essa situação muito delicada, né, em relação à volta dos atores também. Eu acho uma situação difícil, como eu falei, é bastante delicada, porque você pode tomar as dores da Melissa e não ir assistir o filme no cinema. Mas por outro lado, se a Neve Campbell agora for valorizada e voltar para a franquia, você não iria lá prestigiar ela devido ao que aconteceu em Pânico 6, como uma redenção para a atriz também? Então assim, você vai ter que escolher de que lado você vai ficar de repente. Minha opinião, não culpe os atores. Proteste sim, demonstre sua insatisfação, mas com o estúdio. Nós aqui só sabemos o que respinga na mídia. Eu não acho justo e certo julgar o que acontece na vida pessoal dos outros. Nós não estamos lá vivendo o dia a dia com eles, sabendo das dores deles, das contas que eles têm para pagar, o que está acontecendo nos bastidores, do contato que eles têm com os outros atores. É muito fácil ficar choramingando na internet, escrevendo de cabeça quente qualquer coisa para qualquer um, sabe? Mas sem saber exatamente o que está acontecendo. Depois dessas notícias, de eu dar uma pausa, pensar e assimilar tudo o que aconteceu, agora eu vou falar o que eu acho que pode acontecer com a história, se todas essas coisas vão realmente impactar muito e o que pode ser feito a respeito. Primeira coisa, lógico que a gente se apegou às personagens, eles fizeram um trabalho bem interessante de transição lá em Pânico 5, então assim, a gente se apegou às duas, muita gente estranhou, né, aquela mudança e tal, mas aí chegou em Pânico 6, todo mundo já tava, pô, que legal, tô gostando bastante delas. Principalmente o fato delas estarem se tornando estrelas, ainda mais, como eu falei, a Jenna Ortega, que está em evidência. Então muita gente assim que gosta muito delas, já da Melissa Barreira, da Jenna Ortega, tá tipo não querendo mais saber, acaba aí porque eu gostava delas e encerra. Mas observando os dois filmes, você teve a introdução delas ali, teve tudo o que aconteceu também com o personagem do Jack Quaid, que é o Rich, e em Pânico 6 a gente teve uma resolução em relação àquilo, né? Spoiler alert, se você não assistiu Pânico 6, mas a família do Rich que estava se vingando ali da personagem da Sam, da Tara, né? Da Sam principalmente, que foi quem acabou matando ele lá no final do outro filme. Então sim, a gente tem para onde correr dali, porque a gente vê que a Sam tem aquele instinto meio animal, né? Instinto assassino dentro dela, que vem do pai dela, que é o Billy Loomis. E a gente gostaria de ver até onde aquilo poderia ir, mas por outro lado, eu acho que não necessariamente a gente tem, não ficou assim um cliffhanger, uma ponta muito solta para concluir a história. Se você conseguir observar assim, talvez eu esteja esquecendo algum detalhe, você pode até falar aí nos comentários, porque eu não revi agora os dois filmes para fazer esse vídeo, mas pelo menos na minha memória existe sim uma certa resolução ali em relação ao que aconteceu em Pânico 5. Por mais que a Sam no final olhe a máscara, a gente sabe que pode partir alguma coisa dali. Nos outros filmes também, a Sidney ali no final do 3, que acaba, olha pra porta, a gente pensa, pô, será que vai acontecer mais alguma coisa? Sempre tem pra onde correr com a história e é lógico que teria mais chance de desenvolver essas personagens, já que a gente só teve 2 filmes com ela e já com a Gale, com o Dio e com a Sidney a gente teve ali 4, 5 filmes, né? Até o 5º filme eles estavam presentes. Então sim, lógico, eu entendo essa coisa do fã de querer ver a continuação da história, mas como história em geral, eu acredito que
dá pra partir dali. Na minha cabeça, a melhor solução seria, traz a galera dos 6 ainda ali, os irmãos Mix, pode trazer a Kirby, a Heather Matarazzo, que faz a Marta. Dá pra você trazer essa galera de repente, a Gale, lógico, obviamente também, e juntar de novo então, agora com a Sydney e com o Mark Kincaid. Junta essa galera, faz o filme aí que queriam fazer na neve, no Natal, sei lá, de repente até dá pra pegar um pretexto de que eles foram passar o Natal junto ali, sei lá, tô falando da minha cabeça aqui, né? Basta os roteiristas ali armarem uma maneira de juntar eles, e aí fala que as irmãs não puderam ir, e faz uma conclusão, gente, por favor, acabem essa história aí, acaba essa fase toda, e aí depois de alguns anos, já falei isso antes, retoma a franquia com outra galera, mas esquece tudo, esquece Sydney, pode citar que sim, ataques de Ghostface, que aconteceu, mas assim, não fique preso na história, não pense que tem que ser uma continuidade, que tudo tem que ter ligação uma coisa com a outra, encerra, gente, encerra agora, porque se abandonar do nada essa história, tipo, ninguém mais, nunca mais apareceu e já dá um reboot total, eu acho que fica muito estranho. Tudo depende de botar a cabecinha para funcionar, os roteiristas ali conseguirem ligar os pontos, e eu acho que eles são capazes disso. Não dá para ficar fazendo Pânico quase que anualmente, estendendo a mesma história, sabe? Vai desgastar, não vai ter mais para onde correr, vai acabar virando uma franquia de terror como outras bem genéricas, com continuações que não fazem sentido nenhum. Até aqui a gente foi bem, então se fizerem um bom roteiro, juntar essa galera nova de novo, junta de novo com o pessoal antigo e dá um final bom para eles. Agora encerra de vez, gente, é a hora. Bom, parece que Pânico 7 tem previsão de lançamento para 2025 e, segundo fontes aí, isso não foi alterado, eles ainda estão em tempo de manter essa previsão, esse planejamento, mas eu acho que eles têm que começar a soltar algumas notícias animadoras logo, confirmação de nomes no elenco, sinopse, qualquer coisa do tipo, porque se isso não acontecer, o hype pode morrer esfaqueado aí pelo crescente hate. Então é isso, espero que você tenha gostado desse Esquenta Pânico, vamos ver aí, aguardar cenas dos próximos capítulos, ainda existe uma esperança de repente do estúdio recontratar as duas, pedir uma desculpa, será? Me conta aí nos comentários o que você acha de tudo isso que foi abordado aqui nesse vídeo, se você tem esperanças ainda com a franquia Pânico, a gente continua conversando aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.